Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, a tentação de Jesus. Eu vou ler alternadamente, eu começo a ler, vocês leem o segundo, eu leio o terceiro, vocês o quarto, até chegar no 11º. Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Eu já estou lendo para a passagem de vocês? Já? Perdão. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, porque o versículo é pequeno. Vai lá. Disse-lhe Jesus também: Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então o diabo deixou, eis que chegaram os anjos e os serviram. Eu vou falar de um assunto que todos nós, do crente mais santo que tenha no planeta Terra, do crente mais cheio do Espírito Santo que possa ter o planeta Terra, seja pastor, seja ovelha, todos nós passamos por isso. Eu vou falar sobre vencendo as tentações. Quem aqui precisa vencer? Ainda bem que eu não estou sozinho. Eu levantei minha mão porque eu também preciso. Porque tem gente que pensa que pastor não é tentado, né? Eu não sei, o pessoal tem umas ilusões, mas não é por causa de você, não. É pelo mau exemplo de gente que vem para o microfone e passa a imagem de Superman Gospel. Sabe? Aí você olha para o cara que está pregando e diz assim: meu Deus, será que um dia eu chego no dedinho mindinho desse cara? De tão poderoso, de tão santo, de tão transcendente, né? E não é nada disso. Todos nós sofremos isso. E eu quero trazer uma palavra para que você seja um vencedor sobre as tentações. A primeira coisa, né, eu vou fazer algumas considerações sobre a tentação, é a gente definir o que é tentação. A tentação é o esforço para persuadir, seduzir, induzir ao pecado, ao erro, ao mal. Ou por sugestão do diabo à nossa natureza, ou pela própria ação que a natureza humana possui, a própria atração que a natureza humana possui. Uma dessas duas coisas. Ou o diabo sugestiona para a nossa natureza, ou então a nossa própria natureza, naturalmente, ela é atraída. Como diz Tiago 1,14, não é? Diz que nós somos tentados, não é? Quando atraídos e envolvidos pela nossa própria cobiça. Não tem um parêntese dizendo do diabo aí. Cada um é tentado quando atraído e envolvido pela sua própria cobiça. Não tem diabo, não está a palavra diabo aí. Então, tentação, a nossa própria natureza humana, né? Ela é atraída por alguma coisa
E aí você pode ser envolvido, por isso que você é atraído. A segunda colocação que eu quero fazer é que a tentação faz parte do processo humano da vida desde que o homem pecou. Não tem jeito. Todos nós vamos sofrer isso. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, na primeira parte diz, né? Não veio tentação sobre vós, senão humana. Então a tentação faz parte da natureza humana desde que essa natureza caiu por causa do pecado e da desobediência. Uma outra informação é que Jesus foi tentado na forma humana. E a prova que ele foi tentado na forma humana é que ele teve fome, e fome é um dos instintos mais veementes da natureza humana. Porque alguém, né, quer teologicamente dizer, não, Jesus venceu a tentação porque ele habitava nele a plenitude da divindade. Mas esqueça que ele era o Deus homem, o Emanuel. Ele tinha a parte divina, mas e a parte humana. E a prova que ele foi tentado na parte humana é que ele teve fome. Um dos instintos mais veementes da natureza humana. Uma outra coisa importante para você saber é que tentação não é pecado, mas tentação pode fazer parte do processo para te levar ao pecado, mas tentação não é pecado. E o processo nós encontramos em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Cada um é tentado quando atraído, envolvido pela sua própria cobiça. Havendo a cobiça concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. É interessante que o texto mostra que o pecado começa no abstrato e não no concreto. Havendo a cobiça concebido, quando eu maquino na minha mente, dá luz o pecado. O pecado sendo praticado gera morte. A tentação não é pecado. É um exemplo bem bobinho para você entender isso. Tá? Eu estou passando uma necessidade financeira. Aí vejo no departamento que eu trabalho, alguém que manipula, ou que usa, ou que trabalha com o dinheiro da empresa, deixou 10 mil reais em cima da mesa. Escorregou lá do malote. Aí você diz, ai meu Deus, isso aí resolvia parte do meu problema. Não, eu não posso. Você foi tentado, foi atraído pela sua natureza, mas você descartou aquilo. Agora, ai meu Deus, 10 mil reais, ele não vai voltar. Eu vou pegar esse dinheiro, ele vai levar uns 5 minutos, ele vai para outra sala, eu vou pegar esse dinheiro tranquilinho, vou pegar e vou botar ele aqui num cantinho, certo? Porque vai entrar gente daqui a pouco na sala, e quando sair o outro da sala, eu pego o dinheiro que eu botei no cantinho e vou botar no meu bolso. Você maquinou o que você vai fazer. Então você começa a dar luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Você não precisa perdão, não precisa pedir perdão a Deus, que assim, eu me perdoe porque eu estou sendo tentado. Oração inócua. Você está pedindo perdão por tolice. A tentação não é pecado. O pecado, sendo concebido na tua mente, ele começa a nascer. Então aqui começa a correr o perigo. Uma outra coisa sobre a questão da tentação é que Deus não tenta ninguém. Diz Tiago, capítulo 1, versículo 13, se alguém for tentado, não diga que de Deus é tentado, porque Deus não tenta ninguém para o mal e a ninguém tenta. Você não confunda tentação com provação. Tentação é para te derrubar, provação é para te fortalecer. Não confunda uma coisa com a outra. Tentação é para derrubar você, é para cair, é para pecar, é para cometer erro. Mas provação não. Provação tem o objetivo de fortalecer a tua fé, a tua estrutura espiritual, para Deus levar você para outros patamares. Uma outra consideração é que nenhuma tentação é maior do que seus limites. Vamos ler o versículo 13 de 1 Coríntios 10, eu vou citar, não é? Não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação vos dará o escape. E por que caiu? Porque quis. E por que eu cedo quando eu sou tentado? Porque eu quero. Não estou nem falando de você, estou falando de mim. Por que eu cedo?
porque eu quero, porque eu creio na Bíblia. Você crê na Bíblia? A Bíblia está dizendo que Deus não permite ninguém ser tentado acima daquilo que não possa suportar. Então, se você cede a essa tentação, e se eu cedo a tentação, é porque eu quis. É uma decisão da minha vontade. Não tem nada a ver com Deus, porque Deus diz, olha, o problema é seu aí, viu? Se vira aí, resolve. Deus está criando um princípio. Eu não permito ninguém ser tentado, meu povo ser tentado. A carta é escrita para a igreja. Eu não permito que meu povo seja tentado acima do que ele pode suportar. Significa então que quando eu cedo, é porque eu decido ceder. Porque Deus, com a tentação, te dá o escape. Você pode cair fora, mas você não quer cair fora. Eu também não quero, muitas vezes, então eu acabo pecando. Você e eu temos que ter isso em alerta. Não se esqueça, a natureza humana é fraca porque ela não está sujeita à lei de Deus. Paulo escreve isso em Romanos 8:7. Você tem que entender, você não pode confundir, aqui é que está um problema. Você pode ser um crente cheio do Espírito Santo, você pode ser um crente que tem uma vida santa, mas a sua natureza continua fraca. É aqui que muita gente se enrola. Você pode ser um crente cheio do Espírito Santo, você pode ser um crente que tem uma vida santa, mas a sua natureza continua fraca. Daqui a pouco eu mostro um personagem aqui, en passant, para você entender isso, da Bíblia. Bem, deixa eu mostrar para você também algumas estratégias que Satanás usou para tentar derrubar Jesus, para derrotar Jesus. Ele continua usando a mesma coisa. Ele usa as mesmas estratégias, certo? Algumas delas que nós podemos observar nessa tentação que ele utiliza para tentar derrotar Jesus. A primeira delas é que Satanás, quando ataca, ataca com força total. Satanás não mandou nenhum príncipe dele para tentar Jesus, ele pessoalmente estava lá. Então, não pensa que Satanás vem brincar com uma coisinha, um cafezinho aqui, uma aguinha com açúcar aí, tá? Não, ele vem com força total para me derrubar e te derrubar. Você pode ter certeza disso. 2, Satanás ataca no deserto. Deserto indica isolamento e lugar de dificuldade. Vai na tipologia para você ver, bíblica. Deserto indica isolamento ou dificuldade, tribulação. Então, fique antenado. Quando está longe da igreja, está longe de todo mundo, está longe de quem pode te ajudar ou dar uma palavra, dizer, cuidado com isso. Quando você está longe de tudo e de todos, quando você está isolado, é uma boa hora dele te atacar e de me atacar. Quando eu estou vivenciando problemas, estou fragilizado pelas lutas e demandas da vida, é uma boa hora para ele me atacar. E evidente, Satanás ataca com força total, Satanás ataca no deserto, e Satanás ataca na hora da minha maior fragilidade. Ele atacou Jesus, Jesus estava 40 dias de jejum, ele viu que Jesus estava na maior fragilidade da necessidade da sua natureza humana, ele chegou, pá! Ele chegou para oferecer um paliativo, porque o diabo não tem solução definitiva para ninguém. Tá? Mas ele chegou com força na área da carência. Número 4. Satanás ataca na possibilidade daquilo que você pode fazer. Preste atenção a isso aqui. Satanás ataca na possibilidade do que você pode fazer. Jesus podia transformar aquelas pedras em pães. Podia. Satanás não vai te atacar para você roubar 1 milhão se não tem acesso a 1 milhão. Ele não vai te atacar. Eu estou aqui com a vontade de meter a mão em 1 milhão de reais. Só se for 1 milhão, bichão, que fizeram a colheita em algum lugar. Só se for isso. Porque você não tem acesso.
Então, Satanás te ataca na possibilidade daquilo que você pode realizar. Não pensa que ele vai te atacar num mundo que seja intangível para você. Ele vai atacar no mundo tangível, naquilo que é possível você realizar, você desobedecer, você pecar e você transgredir. Ele faz isso comigo e faz isso com você também. Pelo menos, tem outras, mas eu só posso falar. Eu tenho um colega, um amigo meu, que a gente quando está discutindo alguma coisa, ele diz assim: até aqui o pai me deu. Está brigando por alguma coisa, até que o pai me deu, daqui para frente, não. Então, agora eu vou usar, até aqui o pai me deu. Se vir um outro pregador dizer que tem 10 estratégias nesse texto, pelas quais Satanás tentou derrubar Jesus, acredite, é porque Deus revelou a ele, mas só me revelou essas, então eu só posso ser fiel àquilo que Deus me revelou. Senão eu vou inventar aqui, aí vou estragar. Eu só quero dizer que eu não estou dizendo que todas essas são 4. Tem outras, mas é isso que Deus me fez ver no texto. Vamos analisar a tentação. O primeiro ataque. O primeiro ataque do diabo é a cobiça da carne. Esse é o primeiro ataque do diabo. A cobiça da carne. Jesus estava fragilizado pela própria natureza. Ele teve fome. Cuidado quando você estiver fragilizado pelas questões da sua natureza. Uma crise conjugal, uma separação, um divórcio, um homem ou uma mulher viúvos, uma crise emocional, uma crise financeira. Cuidado que Satanás ataca na hora da maior fragilidade que temos. Satanás empreende um jogo de sedução, sugestionando a nossa natureza. É um jogo de sedução, para ver se você cai nesse jogo. Na verdade, se Jesus transformasse aquelas pedras em pães, Jesus ia saciar sua fome, mas no outro dia ia ter fome de novo. Como eu disse, o diabo não tem solução definitiva para ninguém, ele só tem paliativos. E ele tem paliativos para a sua natureza, que não vão te realizar, mas que vão te saciar momentaneamente e com certeza vai te levar ao fracasso. A verdade é, como é que a gente pode fazer, já que temos uma natureza fraca e muitas vezes estamos fragilizados nessa natureza pelas questões da vida, como fazer para não cair no jogo da sedução do diabo? Tudo que eu vou falar aqui é muito simples, está na Bíblia. Eu só estou lembrando a vocês, não tem nenhuma revelação fantástica ou profunda. Eu estou falando aqui o feijão com arroz, o beabá da história, para você entender aqui. Muito simples o que eu estou falando. Primeiro, quando Jesus fala em Mateus, capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é? Jesus está falando de um preventivo. O que evita eu e você entrarmos nessa guerra da tentação é a oração e a vigilância. Quanto mais você orar, menos você é tentado. Quanto mais você orar e vigiar, menos você é tentado. Isso aqui é a receita de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis. Ele está dando um preventivo. O que é o preventivo? É te proteger de um dano. É como você toma vacina contra a meningite. Está te prevenindo. Contra a gripe, contra sarampo. É um preventivo. Então, se você não quer viver na guerra da tentação, o preventivo é orai sem cessar. E fique esperto com tudo que está em tua volta. Segundo lugar, como é que a gente pode fazer para não entrar nesse jogo de sedução do diabo? Aí eu volto. É você reconhecer que tem uma natureza frágil.
A Bíblia fala de um homem que na tipologia bíblica, ele é a representação visível do homem mais cheio do Espírito Santo no Antigo Testamento, que se chama Sansão. Sansão tipifica o crente cheio do Espírito Santo no Novo Testamento. É a manifestação mais poderosa do Espírito Santo a nível visível na vida de um homem. É Sansão. O problema é que Sansão pensava que por ser cheio do Espírito Santo, ele tinha uma natureza forte. E ele foi brincar com a sua natureza. Parece que eu estou vendo. Afinal de contas, um cara cheio do Espírito Santo como eu, desculpa a expressão, viu? Não vai ser uma vagabunda dessa que vai me derrubar. Não vai ser uma prostituta dessa, porque afinal de contas eu sou cheio do Espírito Santo. Então vamos brincar. Uma mulherzinha dessa, eu, cheio do Espírito Santo. Ele confundiu ser cheio do Espírito Santo com a natureza fraca dele. Estou repetindo e batendo na tecla. Ser cheio do Espírito Santo não torna a sua natureza forte. E quem disse isso foi Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a natureza humana, isso é, a carne, é fraca. Reconheça, porque quando você reconhece, você evita. Quando você acha que não, nada, isso aqui eu resolvo, isso aqui eu faço, você está no precipício. Epa, não, deixa eu afinar minha viola, saída pela direita, porque o bicho vai pegar aqui, não vai dar para mim não. Vou quebrar minha cara nesse troço, eu tenho que cair fora. O que você tem que fazer para não cair, não entrar nesse jogo de sedução? 1 Coríntios 10, 12 diz, quem está em pé, cuide para que não caia. Cuida da tua vida e para de tomar conta da vida dos outros. Cuida da tua vida, meu filho. Cuida da tua vida. E deixa eu dar aqui uma palavrinha para pais que têm filhos adultos. Tem pais que têm filhos adultos que vivem cuidando da vida do cara, se estressando emocionalmente pela vida espiritual. Esquece a sua, cuida da tua vida, que esse marmanjo aí já é dono do nariz dele. Ora por ele, dê conselhos a ele, mas não extingua a sua vida por causa da vida de outro. Cuida da tua vida. Como está a tua vida espiritual? Como está teu relacionamento com Deus? Como está você hoje diante de Deus? Cuide da sua vida, meu brother. Número 4. A prova é que a natureza humana não se pode brincar, é que tudo que atrai a sua natureza e a minha natureza, a Bíblia não manda enfrentar. A Bíblia manda enfrentar diabo, natureza manda fugir. E a Bíblia só manda fugir de algo que é maior do que eu. 1 Coríntios 6, 18 diz, fugi da prostituição. 2 Timóteo 2, 22, foge dos desejos da mocidade. Dá no pé. Está atraindo, não tem outra fórmula, irmão. É para mim e para você, vale para qualquer um aqui. Atraiu a tua natureza? Cai fora. Está atraindo você? Cai fora. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Eu tenho que fazer, meu irmão. Eu não estou pregando para você, gente. Eu estou pregando para mim. Primeiro eu estou pregando para mim. Eu já disse aqui para vocês, eu não prego para os outros, eu prego para mim. A receita não é para vocês, a receita é para mim. Foge. Cai fora, porque se você encarar, vai quebrar a cara. O que você tem que fazer para não cair nesse jogo de sedução? Se afaste de coisas que não convêm. Paulo diz 2 vezes, um pouquinho diferente, mas com o mesmo princípio. Ele diz em 1 Coríntios 6, 12, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Depois no capítulo 10, versículo 23, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Eu troquei só a ordem. Esse segundo é do 1 Coríntios 6, 12 e o primeiro é da segundo texto, de 1 Coríntios 10, 23. Ele está dizendo, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Se afaste de coisas que não convêm. Se afaste. E eu não estou falando só de sexo, meu irmão. Você era dominado pela bebida? Sai fora disso. Sai fora. Sai fora de qualquer coisa que atrai a sua natureza. Que as atrações não são iguais. Somos diferentes. Sai fora.
O que é que você tem que fazer para não cair nesse jogo da sedução da natureza humana? Viva o mundo de Deus. Gálatas 5,16 diz: andai em espírito e não cumprireis a cobiça da carne. Só tem um jeito: andar em espírito. Vida de oração, vida na palavra, vida na igreja, vida no serviço, na pregação do evangelho. Andar em espírito não tem fórmula, meu filho. Não tem, o evangelho não tem fórmula mágica. Você tem que viver o mundo de Deus para você não cair nessa sedução e eu não cair. Temos que orar mais, temos que jejuar mais, temos que ler mais a Bíblia, temos que ouvir mais a palavra, temos que estar mais na casa de Deus, temos que evangelizar mais, temos que fazer mais obra de Deus. Viva no mundo de Deus, para que você possa ter poder sobre a sua natureza. O primeiro ataque é a cobiça da carne. O segundo ataque, a soberba da vida. O diabo pega Jesus, leva para o pináculo do templo e diz: olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que dará ordem aos teus anjos para que não tropeces em pedra alguma. Jesus responde para ele: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Depois eu vou mostrar como é que Jesus vence a tentação. Eu estou me atendo no ato da tentação. Você sabe o que o diabo está dizendo para Jesus? Preste atenção a isso aqui. Mostra quem você é. Mostra que você tem poder. Mostra que você é melhor do que os outros. Mostra que você prega bem. Mostra que você canta bem. Mostra que quando você está atuando em algum departamento da igreja, a coisa vai de vento em popa. Mostra. Mostra que você é super crente. Mostra que você ora mais do que os outros, que jejua mais do que os outros. Mostra. Então aprenda. Quando usamos o poder de Deus, que não seja para a glória de Deus, mas para mostrar quem somos, Jesus classificou isso como tentar a Deus. Usar o poder de Deus, que não seja para Ele ser glorificado, mas para mostrar que você tem poder, teologicamente, Jesus está classificando que isso é tentar a Deus. Não, porque quando eu prego o fogo cai. Se eu não pregar, o povo sai da igreja triste. Se eu não tiver, o povo pergunta por mim. Porque, afinal de contas, esse cara sou eu. Se eu não estiver naquele setor da igreja, a coisa não acontece. Tem muito pregador, muito cantor, muita gente que pega nesse microfone, que está na... As pessoas que falam com plateias, como eu, não estou acusando ninguém, eu estou fazendo uma constatação do perigo de você querer mostrar alguma coisa usando o poder de Deus. Quando alguém usa o poder de Deus, que não seja para ele ser glorificado, mas para mostrar que você é o cara, eu expulso o demônio, mando o demônio deitar, agora fica de pé, dá cambalhota, vai para trás, vai para frente, se encurva, ri, cala a boca, chora. Olha aí, tá vendo? Olha aqui, ó, aí, ó. Agora, para trás, mão para frente, mão para cima. De joelho, levanta, deitado. Para que essa palhaçada? Não está mostrando o poder de Deus, está mostrando que tem poder sobre o capeta. Porque para mostrar o poder de Deus, diz: sai dele em nome de Jesus. Meu irmão, o brinquedo não é fácil, não. Sabe? Essa é a proposta, Satanás usou o Salmo 91, versículo 11 e 12, minha gente. É o texto que o diabo está usando. O diabo está usando a Bíblia. Ele está usando a palavra. É o que ele está usando. Mostra aí. Mostra que você é capaz, mostra que você é bom, mostra que você é mais inteligente, mostra que você é superior aos outros, mostra, fica metido a besta, achando que você é o suprassumo,
A última Coca-Cola do deserto. Mostra que você é. Jesus está dizendo, olha, ele não podia se lançar de lá? Claro. E se lançasse, os anjos iam vir. Está escrito. É uma verdade da Bíblia. Está no Salmo 91, versículo 11 e 12. E dará ordem aos teus anjos para que não tropeces em pedra alguma. Está na Bíblia, meu irmão. Mas Jesus não entrou nesse jogo. Porque ele não estava fazendo isso para Deus ser glorificado. Ele estava fazendo isso para mostrar que tinha poder. Então, muito cuidado. Aqui que muita gente quebra a cara no reino. O que você fizer, Deus seja glorificado. Eu prego para a glória de Deus. Canta para a glória de Deus. Trabalha em algum departamento para a glória de Deus. Você é fera lá onde você trabalha. É para a glória de Deus. 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 Agora, deixa eu fazer algumas considerações aqui sobre o ataque à soberba da vida, à autossuficiência humana. Primeiro, Satanás levanta para verdadeiramente abater. Deus abate para verdadeiramente levantar. É inverso o caminho. O diabo, vai lá, você é o cara, rapaz. Você é bom, primeiro degrau, continua. Não tem ninguém igual a você. Se não for você, essa igreja não anda mais um degrau, vamos lá. Rapaz, você é fantástico, rapaz. Você tem uma liderança que o pastor reconhece. Toma mais um degrau, vamos embora. Você é fenomenal, rapaz. Tu é mais inteligente da tua família, muito espetacular. Mais uma. Chegou no topo, chegou aí, vapo, bum. Agora Deus faz ao contrário. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 9. Porque sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas perseguições, nas injúrias, nas angústias por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Olha o que Paulo está dizendo, né? Deus abate, é injúria, é calúnia, é difamação, é necessidade, é angústias por amor de Cristo, mas é nessa hora que você está sendo amassado, é que o poder de Deus está se aperfeiçoando em você. Você está tendo estrutura para reconhecer que depende de Deus e que sem Deus tu não faz nada. É nessa hora, o diabo levanta para verdadeiramente abater e Deus abate para verdadeiramente levantar. Número 2, vamos aprender com Paulo, que diz em Romanos 12:16, não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Se você não tem estrutura para estar num lugar alto, não queira esse lugar. Paulo não está dizendo que você não deva desejar conquistar coisas grandes. Paulo está dizendo aqui que você não queira uma coisa maior do que a tua capacidade. O que adianta você querer um lugar alto? E quando chegar lá, o tombo vai ser maior. O que adianta você querer um lugar alto e você não tem condições de se manter? Eu digo sempre aqui, já falei várias vezes, é melhor você ser empregado como gerente do que desempregado como diretor. É melhor você ser empregado como supervisor do que ser desempregado como gerente, meu irmão. Reconheça seus limites, meu brother. Não queira um lugar alto que você não pode se manter lá, porque tudo nessa vida tem um preço. Terceira consideração, irmão. O diabo nos ataca no nosso próprio mundo espiritual. O diabo levou Jesus para o pináculo do templo. 70 metros de altura, 150 metros de altura do Vale de Cedron. O lugar mais destacado, mais alto do templo. E usa o Salmo 91. O templo e a palavra. Olha onde o chifrudo está atacando. Olha onde o chifrudo está atacando. Dentro do mundo espiritual que a gente participa.
Ah, pastor, o diabo não ataca não. Tem um pregador aí, coitado. Eu fico vendo, de vez em quando os caras gostam de manipular. O último demônio está a 10 quilômetros de distância. Eu não sei onde é que esses caras encontram isso na Bíblia, mas deixa isso é outra história. O último capeta está a 10 quilômetros para lá, capetado. O diabo está rindo da cara deles. Deixa de ser besta, rapaz. O diabo ataca aqui dentro da igreja. Está espantado? Está admirado? Quer que eu conte casos? Eu conto casos daqui. Não é da igreja dos outros, não. Quer que eu conte? Vou contar para saciar a sua curiosidade. Certo? Sem dar nome, só para comprovar o que eu estou falando. Aqui dentro, um pastor. Aqui dentro, um pastor da ADVEC. Não estou falando de outra igreja. Olhou para uma moça. Olha daqui, olha dali. O olhar se cruzaram. O cara casado. Um olhar sensual. Bem, acabou com a vida dele, com o ministério dele, com o casamento dele. Foi destruído. Aqui, começou aqui. Está espantado? Eu podia contar outras coisas para vocês. Meu irmão, tem gente brincando. Tem gente brincando. Olha onde o diabo... Meu irmão, o diabo pegou Jesus e levou para o pináculo do templo. Quer mais essa? Ah, não posso. Olha, o pináculo do templo não posso. Veio com Jesus voando. Não é filme de Spielberg. Ele veio com Jesus voando. Não, aqui não dá. Aqui eu não posso. Aqui não parou no pináculo do templo. Plim. E ainda para piorar, citou a Bíblia para Jesus. Está admirado? Isso a Bíblia está sinalizando que Satanás nos ataca no nosso próprio mundo espiritual. Vamos ao terceiro ataque. Satanás transporta Jesus para um alto monte e mostra todos os reinos do mundo e a glória deles. E na narrativa de Lucas, do capítulo 4, diz que em um momento mostrou a glória dos reinos do mundo. Significa que Satanás só mostrou a Jesus coisa bacana, linda e maravilhosa. Satanás não mostrou assassinato, miséria, desgraça, aborto, não, guerra. Satanás só mostrou a glória, cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos é aquilo que mais atrai com maior poder a nossa natureza. Existem 3 coisas em destaque: sexo, poder e dinheiro. São as 3 coisas, de maneira geral, que mais atrai o homem. Porque a Bíblia está usando a palavra cobiça dos olhos. Os olhos é o sentido do corpo mais perto do processo cerebral e mental. O que eu vejo leva 0,2 de segundo para chegar no meu cérebro, na minha mente. Então, o sentido do corpo mais perto da mente humana é a visão. Cobiça dos olhos é aquilo que nos atrai com maior poder. O que é que Satanás está dizendo para Jesus? Ele está dizendo algumas coisas com isso. Se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Primeiro o diabo está dizendo para Jesus, tem um caminho mais fácil. Eu vou te perturbar, eu vou tentar te matar, eu vou te perseguir, mas a gente pode acabar com isso aqui agora, ó. É só isso aqui, ó. Vocês repararam que não tem tempo? O diabo não disse, tudo isso te darei se me adorares 10 horas. Tudo isso te darei se me adorares por um dia. Tudo isso te darei se prostrados me adorarem. Ó, isso aqui é um ato de 1 segundo ou 2, que eu estou demonstrando uma adoração a alguma coisa, se eu quiser fazer isso, diante de uma imagem, diante de uma pessoa. Você vê que Satanás não limita tempo. Satanás só quer uma brecha. Ele só quer uma coisinha sua.
tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Satanás estava oferecendo algo que ele possuía. Foi Jesus que falou em João 14:30, que ele é o príncipe deste mundo. Agora escute o que eu vou te falar. O diabo está oferecendo para Jesus um caminho mais curto. E o diabo está oferecendo para Jesus o caminho da precipitação, queimar etapas. Queimar etapas. Jesus sabia que os reinos do mundo viriam a ser dele, só que não estava na hora. Está lá em Apocalipse 11:15. E agora, todos os reinos do mundo vêm a ser do seu Cristo. Jesus sabia disso, mas não estava na hora. Esse é o problema de se queimar etapas. Esse é o problema da precipitação. Você querer uma coisa antes da hora. Relação sexual é para casamento, mas você como solteiro, como jovem, como garoto, como moça, quer ter relação sexual antes da hora, quer encurtar caminho e quer queimar etapas. Depois tu vai ver quanto é o preço disso lá na frente, porque você está queimando etapas. Você está queimando etapas. E como eu disse, o diabo está oferecendo algo que ele tinha: o poder dos reinos do mundo. E o apóstolo Paulo fala para a igreja, não fala para pecador, em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. O apóstolo Paulo sabia que se você der uma legalidade ao diabo, ele não quer 10, ele não quer um espaço monstruoso, ele só quer apenas um ato de legalidade para ele poder operar na minha vida e na sua vida, meu irmão. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Vamos aprender com Jesus? Jesus diz em João 2,4: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mateus 26:45, agora é chegada a minha hora. Tudo tem uma hora, tudo tem um tempo. Espera a hora, calma. Vai ser bom, vai ser maravilhoso, mas na hora certa. Fora de hora, você pode estar empreendido num jogo que o diabo quer te derrubar. Agora eu vou para a penúltima questão aqui. Por que Deus permite a tentação? Por que Deus permite a tentação? O que significa a palavra tentador? E não estou falando do dicionário da língua portuguesa. Eu vou te explicar o que era o tentador naquela época. Tentador era testar a fraqueza. O que era o tentador? Naquela época, as espadas, não é? O lingote de ferro, eram fabricados e entregados a um cara. Ele pegava aquele lingote com uma tenaz e botava no fogo até virar brasa. Quando virava brasa, ele levantava na claridade e via os pontos falhos da espada. Porque aqueles pontos falhos, na hora do soldado estar lutando, quando uma espada batesse num escudo ou batesse outra espada, ela se espatifava, ela quebrava. Então o cara já era. Então o que era o papel do tentador? Ele pegava a espada, botava no braseiro, com uma tenaz, levantava, via os pontos fracos, botava na água, botava em cima de uma banca, vinha com um tipo de marreta e no lugar fraco, bam, 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 voltava de novo com aquele lingote, botava no fogo para virar brasa, levantava de novo, via onde tinha mais um ponto fraco, passava pela água, voltava para a banca, pegava um tipo de marreta e, naquele lugar fraco, bum, bum, bum. Ele batia em todos os lugares fracos da espada para ela ter ligadura. Até que ele levantasse aquela espada e tivesse tudo ligado, então a espada estava pronta. Irmão, o diabo é empregado de Jeová.
tentador, vai lá no lugar fraco. Bum, bum. E você resiste. Ligadura. Aí o diabo vem, outro lugar fraco seu. Bum, bum. Mas você não cede, você não cai. Meu irmão, meu amado irmão, igreja de Jesus, daqui a pouco você tem uma fortaleza tão grande que pode o capeta vir na toda, não vai quebrar, não vai cair, não vai ceder. Esse era o papel do tentador. Não é à toa que a Bíblia chama o diabo de tentador, testar a fraqueza. Testar a fraqueza para fortalecer o ponto fraco. Você está sendo atacado num ponto fraco, é para testar a sua fraqueza, para você não cair. E quando você não cai, você se torna forte naquele ponto. E aí Deus permite em outro lugar, e você é tentado de novo, e aí você vence, e você se torna forte. E vai a vida inteira esse processo, e você vai crescendo em fortaleza e em poder, para não cair no jogo do diabo. Como Jesus venceu a tentação? Vamos aprender com Jesus. Como é que ele vence o capeta? Não é? Como é? A receita de Jesus para vencer a tentação. Em Lucas capítulo 4, versículo 1, que fala sobre a tentação, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo. Você quer vencer? Seja cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é um ato da nossa vontade. Enchei-vos do Espírito, diz Efésios 5,18. Não é um ato da soberania de Deus, é você que busca ser cheio do Espírito Santo. Segundo lugar, Mateus capítulo 4 diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Aprenda, Deus só vai te conduzir para algum confronto porque Ele sabe que você vai vencer aquela etapa para uma nova dimensão na sua vida. Se você não estiver preparado para enfrentar, Ele faz igual fez com o povo lá no Antigo Testamento, em Êxodo 13:17, faz rodear. Não está preparado para enfrentar Filisteu, vai rodear. Não está preparado para o confronto. Jesus estava há 40 dias e 40 noites de jejum, cheio do Espírito Santo. Então ele estava preparado para o confronto. Deus só permite um confronto porque Ele sabe que aquilo é uma etapa que vai te levar para uma nova dimensão. Só depois da tentação é que você vai ver que começa o ministério de milagres de Jesus. Aprenda. Salvação antes da tentação, unção depois da tentação. Salvação antes da tentação, unção depois da tentação. É depois da tentação que Jesus é levado para um outro patamar e começam os milagres. Oh, meu irmão, eu estou falando de Bíblia, é só você pesquisar o que eu estou falando. Então, se Deus não está te levando, está mandando você sair dessa rota de colisão, é porque você não está preparado para esse confronto. Você tem que rodear ainda. Então, Jesus, cheio do Espírito Santo. 2, dirigido pelo Espírito Santo. 3, Jesus estava jejuando há 40 dias e 40 noites. O jejum é a arma mais poderosa que existe para quebrar uma coisa chamada vontade. A vontade é uma faculdade da alma que tem poder de interferir na consciência, nos sentimentos, olha que coisa séria, e na mente, na capacidade de raciocínio lógico. Uma pessoa pode saber que é errada, mas faz pela vontade. E não tem arma mais poderosa para você dominar a vontade do que o jejum. O jejum é uma arma poderosíssima para eu e você dominarmos a nossa vontade. Jesus, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, em jejum. 4, Jesus derrotou o diabo pelo poder da sua palavra.
Quando Satanás diz para o Senhor: transforme, se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. A resposta de Jesus é Deuteronômio 8:3. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás vai usar o Salmo 91, versículo 11 e 12. Dará ordem aos teus anjos, te lance daqui para baixo, que dará ordem aos teus anjos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus vai usar Deuteronômio 6,16. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo deixou a palavra, leva Jesus para um alto monte, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus não deixou a palavra, usou Deuteronômio 6,13. Vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus venceu o diabo pelo poder da palavra. A palavra, a palavra, a palavra, não é a minha palavra, a palavra de Deus. Você não quer ler Bíblia, né, irmão? Você não quer ouvir mensagem, né, meu irmão? Você só quer vir domingo à igreja, né, meu amadinho? Você não quer ler a palavra de Deus? A gente põe aqui, irmão, vamos ler aqui um livro da Bíblia. O que eu estou fazendo? É para te fortalecer. É a palavra que diz Hebreus 4:12, viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra, escondi a tua palavra para não pecar contra ti. É a palavra, é o poder da palavra, é a palavra. Você bota o capeta para correr, é com a palavra. Como é que Jesus venceu? Jesus enfrentou o diabo. Jesus não correu do diabo, ele enfrentou o diabo. Tiago 4,7 diz: resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Natureza humana a gente foge, diabo a gente enfrenta. Pastor, Satanás está fazendo uma arruaça aqui em casa. Meu Deus, o sangue de Jesus tem poder. Que conversa é essa, meu irmão? Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? O que você vai fazer? Eu te repreendo, tu não tem legalidade aqui na minha casa. Tira a pata da minha família, tira essa pata do meu casamento, eu te repreendo. Foi o que Jesus fez. Jesus enfrentou e Jesus o repreendeu. Ele não enfrentou com lógica humana, ele não enfrentou com um pensamento positivo, ele enfrentou com a palavra. Diga para o diabo, enfrenta ele. Ei, essa casa pertence a Deus, a minha família é de Jesus, tu está repreendido, eu te repreendo. Tu não vai destruir meu filho, tu não vai destruir minha filha, tu não vai destruir meu casamento, tu não vai destruir isso que Deus construiu. Como é que Jesus derrota o inimigo? Jesus não permite que o diabo tenha a última palavra. A última palavra não pertence à lógica humana. A última palavra não pertence à opinião dos outros. A última palavra na nossa vida é Deus, é Deus, é Deus. A última palavra é Deus, a última palavra é Deus, a última palavra é Deus. A última palavra na minha vida e na sua vida é Deus. Agora eu quero te dar um alerta. Na narrativa de Lucas 14:13 diz assim: quando Jesus manda o capeta embora, e ele se ausentou dele por algum tempo, voltou a atacar de novo. 1 Pedro 5,8 diz que vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meu filho, escute o que eu vou te dizer, meu amado, meu querido, meu irmão. Não pense porque você infringiu ao diabo uma derrota, que ele nunca mais vai te atacar naquela área que você o derrotou. Se com Jesus ele fez isso, imagine conosco. Jesus o repreende e o manda embora, e ele vai, mas ele volta. E pode pegar a Bíblia, que você vai ver as outras ações do diabo. É ele que levanta um temporal no meio do mar da Galileia. Vai lá na narrativa, para tentar matar Jesus.
É Ele que levanta a gente lá em João 11. E Jesus tem que cair fora, senão ia ser morto. Ele não para. É Ele que entra no coração de Judas, está lá em Lucas 22, 3. É Ele que entra. Ele não parou. Não pense porque Deus te deu uma grande vitória contra a bebida, que você nunca mais vai ser tentado nessa área. Fica esperto. Não pensa porque você venceu as drogas, que você nunca mais vai ser tentado nessa área. Fique esperto. Não pense porque você tinha uma vida devassa e agora você é casadinho, bacaninha, que o diabo nunca mais vai te derrotar porque você entregou a sua vida a Cristo e descobriu uma princesa aqui e está muito bem casado. Ele vai voltar a te atacar. Não pense porque você era adúltero, traía tua mulher com todas, e agora você se converteu, Jesus te libertou e você é fiel à tua esposa. Ele vai voltar a te atacar. Eu não estou falando isso para assustar ninguém. Eu estou falando isso para você ficar alerta, esperto. Você não brincar com coisas que outrora te dominaram. Irmão, quem não é tentado? Bem, se alguém diz que não é tentado, não dá nem para me classificar como maluco, porque até maluco é tentado. O que eu posso dizer é que é um doido varrido, sem noção de vida. Porque todo mundo é tentado, meu irmão, inclusive seu pastor que está falando aqui com você. E você é tentado em várias áreas, irmão. Não é só questão de sexo, não. Você quer ver? Presta atenção que eu vou te falar aqui uma historinha minha, porque eu não vou contar a história de vocês, vou contar a minha. Eu era evangelista, pastor Santos, o pastor da igreja. Meu ministério arrecadava 10 vezes mais do que a renda da Assembleia de Deus da Penha. Eu era 1000 vezes mais conhecido do que o pastor Santos. Eu pregava no Brasil, no exterior, pregava fiz grandes cruzadas. Eu pregava mais do que ele me dava mais oportunidade do que ele. Esse ouvidinho aqui ouviu muitos dizerem: Malafaia, tu está atrasando teu ministério, cara. Tu fica aí a reboque do teu sogro. Cara, tu pode abrir uma grande igreja. E naquela época, minha necessidade financeira, mesmo com essa arrecadação monstro, era grande. Eu falei, caramba, haviam 3 ministérios na televisão. Macedo com uma igreja por trás, grande. R.R. Soares com uma igreja por trás, grande. No meio dos gigantes, o pigmeu aqui. Sem igreja nenhuma. E, poxa, se eu abrir uma igreja, renda eu vou administrar. Ai, Deus sabe como é que era para tirar uma oferta de Zé Santos. Quando o bicho pegava para me tirar uma oferta daquele santo homem de Deus, Deus sabe. E eu não era tentado a dizer: eu vou chutar o pau da barraca, vai lamber sabão, vai plantar batata. E quando ele resolvia me bater na Santa Ceia? Muitos dos senhores não sabem o que eu estou falando, porque não estava aqui. Está aqui, o Dilton está aqui, ri porque lembra de fatos. E ainda o Dilton me dizia: é contigo essa. E era comigo porque de vez em quando ele citava meu nome literalmente. Você quer ver? Vou contar. Ele gostava de mostrar, porque era uma verdade da vida dele. O pastor veio de muita dificuldade. Ele saía com a irmã Maria de bicicleta, onde tinha um ponto de lotação, ia para o ponto final daquele lotação, só que andando de bicicleta no meio de lama, no meio de barro. Aí, ele dizia assim, ele era muito inteligente. Ele dizia assim: eu saía com Maria na garupa,
de bicicleta para o mesmo ponto final do ônibus, mas o Silas fica em um hotel 5 estrelas. Era duro ouvir isso, porque ele pegava o passado dele e chocava com o meu presente. Eu ficava louco. Mas ele fazia isso, eu louvo a Deus. Ele estava me treinando. Ele não me deu moleza. Eu não tive moleza. Eu apanhei com força. Com muita força. E dou graças a Deus pela vida dele. Porque ele soube me treinar. Mas muitas vezes eu era tentado dizer, eu vou chutar o pau da barraca. Aqui no ouvido, sai disso, cara. Vai abrir tua igreja. E aqui do outro lado o Espírito Santo dizia para mim assim, fica aí. Porque o que você é exatamente porque você está debaixo dessa autoridade. Fique aí. Fique aí. Eu era tentado. Porque a gente pensa que tentação é só o pecado do adultério, da prostituição. Eu era tentado. Quem não é tentado, meu irmão? Quem não é tentado em todas as áreas da fragilidade humana? Hã? Quem não é tentado? Eu sou tentado, você é tentado. E você fique esperto, porque o diabo não fica com medo de você porque você deu uma lambada nele. Porque o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, botou o diabo para correr e depois ele voltou. E eu e você? Não fique satisfeito, não baixe guarda, porque você conquistou uma grande vitória contra o diabo. Ao contrário, fique atento, porque ele vai vir na toda. Não estou te ameaçando, eu estou te dando uma instrução de alerta, baseado na palavra. Mas fique tranquilo com uma coisa. Quando Jesus botou o capeta para correr, diz a Bíblia que imediatamente vieram os anjos do Senhor e o serviram. Eu quero declarar para você, meu irmão, depois de vitórias contra o poder do mal, contra a força do mal, vai ter bonança, vai ter alegria, vai ter paz, vai ter festa, vai ter vitória. Ei, meu filho, porque a tua vida não é apenas de ser tentado e viver num mundo de um jogo de perseguição, porque você não é videogame. Eu quero declarar que vem tempo de paz, vem tempo de vitória, vem tempo de alegria, vem tempo de bonança. Mas se prepare, não baixe a guarda, fique atento, porque você é mais do que vencedor. Agora eu vou dar um alerta aos pais. Eu vou terminar minha palavra dando alerta aos pais. Irmãos, as nossas crianças e adolescentes estão sendo tentados em área que eles jamais foram tentados em tempos atrás da minha geração. Satanás sabe que ele está nas suas últimas horas. Eu vou dar um conselho a você para reparar o que teu filho e tua filha andam vendo no celular ou no tablet. A minha esposa me mostrou ontem, falou, Silas, olha isso aqui. Começa uma coisa inocente, e à medida que você vai passando o dedo e que vai mudando as páginas, a coisa começa a ficar, tem coisa para criança. Começa coisa inocente, e teu filho pega, o que você está vendo aí, menino? Aí ele dá na tua mão. As primeiras páginas são inocentes. Mas depois de 4 ou 5, começa homem com homem, mulher com mulher, homem com 2 mulheres. Tudo em desenho. Tem uma série que é a série mais vista no mundo. Andy Mack. No Netflix e Disney Channel. Está aí, ó. Isso, deixa teu filho ver isso. Está aí, ó. Essa série é para crianças entre 6 e 12 anos de idade.
que o garoto chega e diz para a menina que está interessado no namorado dela. Nossas crianças e adolescentes estão vivendo uma coisa que só adulto vivia, ou então só jovem maduro. Nossas crianças estão sendo submetidas a um processo de tentação que elas não estão preparadas psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente para suportar. Significa que vão ceder facilmente, porque a área do impulso delas não está formado. E você então imagina qual vai ser a catástrofe moral daqui a alguns anos. Quando as pessoas não souberem o que é limite, fazerem tudo achando que é normal, e isso está na tua casa, você que é filho de Deus e que tem mente de Cristo, e desculpa, e que é um pai naca, que não olha o que o teu filho, a tua filha, adolescente ou criança, pega essa porcaria desse telefone e desse tablet, passa o dedo nessa droga, para tu ver o que eles estão vendo, meu irmão. Nossos adolescentes e jovens e crianças estão sendo tentados em coisas que na minha época era um cara de 18 anos que era tentado. De 17, de 19, um garoto e uma menina de 6 anos, 6 anos. E aquilo que eu falei, o que os teus olhos vê, 0,2 de segundo para chegar no cérebro. O ser humano é um ser social, vive de modelos de imitação. Por que você está vendo uma proliferação de práticas homossexuais? Por quê, meu irmão? Porque o ser humano vive de modelos de imitação, então vê tudo. O gay no programa humorístico, que você acha que não tem problema, você começa dando gargalhada daquilo que você era para ter indignação, não pela pessoa, mas pela prática. Porque a pessoa nós amamos, a prática nós abominamos. Então a gente começa a rir. Sujeitamos nossos filhos, eles estão sendo tentados em áreas que você só foi tentado depois de uma certa idade, e que um moleque de 6, 7, 8 anos está sendo tentado. Isso é muito sério, e o Espírito Santo está me usando aqui para alertar. Porque a coisa está muito feia. Onde é que vai essa geração? Satanás quer destruir a família, quer destruir valores morais e quer atingir a igreja. E ele sabe que para atingir isso, dê a ele um pequeno ser humano. E já basta. A criança é como uma esponja que está sugando tudo que vem no mundo para ela. A criança, quanto menor for, ela não sabe diferenciar entre informação, sugestão e ordenança. Ela recebe tudo como uma coisa só. Isso aqui é ciência que eu estou falando para você. Tome cuidado, irmão. Você que tem filhos menores. Você que tem filhos aí, juniores. Tome cuidado. Você tem filhos adolescentes. Está debaixo do teu teto. Está debaixo da tua autoridade. Salvai-vos dessa geração perversa. O Espírito Santo tem me incomodado um bocado sobre isso. Eu preguei aqui no último domingo, no Congresso Jovem, sobre geração forte. O que está acontecendo? E que a igreja pode estar com esse mundo, pode estar virado cabeça para baixo. Esse mundo pode estar na maior desgraça moral, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus sempre será maior. Não tome conta apenas da sua vida, mas tome conta da vida daqueles que você tem que tomar conta. Porque a criança está sujeita aos pais. Que o Senhor me guarde, que o Senhor te guarde, que possamos vencer, que possamos ser vitoriosos, que você possa vencer tudo aquilo que quer te derrubar e te jogar para baixo, tudo aquilo que quer destruir teu relacionamento com Deus, que assim seja comigo também, que eu também possa vencer, que eu também oro, que eu também busco e que possamos ser vencedores. Eu estou aqui falando para uma igreja de vencedores. Busca Deus, priorize Deus. Você vai ter poder para vencer as tentações. Deus os abençoe. A igreja de pé.